Peugeot 2008 Grife 1.6 THP, câmbio manual, ano 2018. E vamos começar falando aqui dos custos relacionados à compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com uma quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 65.898. Já a tabela FIPE, bem acima desse valor, R$ 73.934. Ou seja, aqui nas condições que eu mencionei, de conservação, de quilometragem, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido abaixo da tabela FIPE, como mostra a tabela KBB. Mas uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. E também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela FIPE, que é o maior valor, então, pegando a pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 74.480,81 para já ter um carro desse na sua garagem, com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para esse carro ficaria em R$ 2.957,36. Taxa de licenciamento, valor que foi cobrado esse ano aqui também no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, eu vou colocar aqui uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, que é uma taxa que eu costumo cotar aqui para os vídeos do canal. Para esse carro vai ficar em R$ 3.696,70. Mas lembrando que esse é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para cada realidade, para cada perfil de usuário, esse valor pode ser maior ou menor, fique ligado. Mas vamos falar agora aqui de inflação que esse veículo teve nos últimos 3 anos. Para isso, peguei o valor de tabela dele cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em maio de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 69.825. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele está conservando uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.369,67, o que dá em percentual 1,96%. Ou seja, é um carro que ainda está um pouco inflacionado, mas já está quase chegando no preço que era cobrado há 3 anos atrás. Então, é claro que, comparado com vários de seus concorrentes, não é dos mais valorizados. É um carro que tem a tendência a cair mais de preço. Enquanto outros vários ainda conservam altas taxas de inflação, esse aqui está quase voltando no preço de 3 anos atrás. Então, a tendência de desvalorização futura desse carro também é maior, algo para ficar ligado. Mas não dá para estimar aqui ainda como que vai ser essa provável depreciação nos próximos 3 anos. Então, vamos somar aqui apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, vai te dar uma despesa total anual média de R$ 6.687,72, o que dá por mês R$ 557,31. É claro que não é um carro barato de manter aí com relação a documentos, É um carro de valor mais elevado, Tabela aí girando nos R$ 75 mil aproximadamente, principalmente IPVA e seguro que se baseiam no valor do veículo, vão ser mais elevados. E você ainda tem que ficar ligado com a questão da depreciação, porque comprando um carro desse agora, ficando com ele por uns 2, 3 anos, vendendo ele futuramente, se ele cair de preço, você também vai perder um pouco aí com a questão da desvalorização. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Peugeot 2008 THP? Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficam em R$ 122.
Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 428. Kit de velas da NGK, e elas são com composto de iridium, ficam por R$ 424. São um pouco mais caras, mas também tem uma durabilidade maior. Pneus, as medidas são as 205/60/16 e eu encontrei aqui os Continental Conti Power Contact por R$ 2.156. Óleo de motor, a exigência aqui da Peugeot é a viscosidade 5W30 e é um motor que pega 4,5 litros considerando a troca com filtro. Então contei 5 litros de um Shell Helix HX8 API SP sintético 5W30. Ficaram por R$ 230. Correia de acessórios encontrei da Daico por R$ 100, aqui sem tensor incluso, é o preço só da correia. E o kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódico preventivo, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. Encontrei aqui da Takal por R$ 1.375. É um kit composto por uma corrente, 2 polias, 3 guias e um tensor. E não conta com a polia variável do VVT, é um item geralmente vendido à parte. Falando de filtros, todos da Male, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 78. Filtro de óleo 61, aqui é o refil Coring incluso, filtro de combustível R$ 13 e filtro de cabine R$ 38. Parte de filtros até razoavelmente bem acessível. Amortecedores encontrei os 4 Monroe ou Spectrum pressurizados a gás por R$ 1.626. Preço na média também se tratando do porte desse carro, do seu peso. Então, sem maiores problemas. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, que talvez não seja tão procurada quanto a versão de câmbio automático, mas uma das vantagens aqui de você pegar esse carro com câmbio manual é eliminar aquela manutenção preventiva periódica de troca de fluido de transmissão. Então, um custo a menos para você se preocupar. Por isso, não vamos falar aqui de troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Peugeot 2008 Grife 1.6 Turbo, fica por R$ 5.276. Aqui o que ajudou também foi pegar essa versão com câmbio manual. E além disso, não tem nada aqui com preços tão exagerados assim, né? Você poderia falar do kit de velas, mais de R$ 400, mas como eu disse, são velas para longa duração, então elas se pagam no longo prazo. Pneus aqui um pouco mais caros, é verdade, mas estamos falando de um SUV, não dá para esperar pneus de preços mais acessíveis, mas de resto aqui é um carro na média para se manter aí com relação a vários de seus concorrentes. Mas falando agora dos custos relacionados a abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio, é um carro equipado com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 4,99 o litro e esse carro tem um tanque de 55 litros, então fica em R$ 274,45 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais de ficha técnica? Na cidade faz 7,1 km por litro com etanol, 10,7 com gasolina. Na estrada, 8,5 no etanol e 12,4 na gasolina. É um carro um pouco mais pesado, tem um motor de melhor desempenho, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo, então é natural que tenha um consumo um pouco mais elevado, mas ainda assim, com esse câmbio manual você consegue controlar melhor ali as rotações, evita ali aquelas trocas de marchas indesejadas em alguns momentos ali que o câmbio automático costuma fazer, então consegue números ligeiramente melhores aí. Ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 391 km, com gasolina 589. Na cidade com etanol, 468 km, com gasolina 682. Aqui a autonomia apenas na média, um tanque de porte médio, então tudo certo, não vai fazer feio aí, principalmente em uma longa viagem. E falando agora aqui de lista de equipamentos, versão Grife, né, top de linha aí do 2008, já vem de série equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar panorâmico, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E na parte de som já vem equipado de série com a central multimídia com as conexões de USB, Bluetooth, comandos no volante, espelhamento para celular e câmera de ré. Um dos grandes pontos positivos desse carro aí, a sua lista de equipamentos proporciona uma excelente relação de custo-benefício comparado com vários de seus concorrentes, com certeza. Falando em conjunto mecânico, né, um dos grandes pontos de dúvida de quem está querendo comprar um carro desse, aqui é equipado com motor de código EP6FDTM,
mais popularmente conhecido como THP. Aqui já é a versão Flex, então vários daqueles problemas dos primeiros THP já foram corrigidos. Aqui se tornou um motor mais confiável, mais resistente, com menor incidência, principalmente aí de quebras, defeitos e problemas crônicos. É um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão, injeção direta de combustível, então trabalha com uma linha de alta pressão para injetar esse combustível direto na câmara, e turbocompressor. Essa receita faz esse motor gerar 165 cavalos de potência na gasolina e 173 no etanol a 6.000 RPM e torque de 24,5 kgfm em qualquer combustível, já entregues aos 1.750 RPM. Então, muito torque já em baixas rotações, o que é característico desses motores turbo, né? Já são calibrados dessa forma. Então, excelentes respostas ao acelerar, ao retomar a velocidade, o que é muito bom. Mesmo para um carro de 1.231 kg, a relação de peso-potência fica em excelentes 7,1 kg por cavalo. E o 0 a 100 é feito em 8,1 segundos. Então, é um carro de desempenho esplêndido. Com certeza vai te surpreender muito positivamente. O câmbio, aqui a opção de câmbio manual é o de 6 marchas, é o MCB/6, mesmo utilizado lá no Citroën DS3. Muito bom, engates bem justos, bem precisos, e é um câmbio que ajuda um pouco na economia de combustível. Tem uma sexta marcha mais alongada, você consegue trabalhar melhor ali as rotações se você quiser economia de combustível. Se você quiser desempenho também, vai conseguir muito satisfatoriamente com esse conjunto mecânico. Sistema de suspensão de configuração mais simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, uma manutenção corretiva ali se necessário não vai ser tão cara quanto em outros veículos aí de sistemas mais complexos, né, independente, por exemplo. Já o sistema de freios conta com discos nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. A assistência da direção é elétrica, muito bom, rouba menos potência do conjunto mecânico, tem assistência variável de acordo com a velocidade, então bem leve em baixas velocidades para você manobrar o veículo com mais facilidade, numa vaga para estacionar, por exemplo. À medida que você ganha velocidade, ela vai ficando mais pesada para você também ter mais segurança, mais confiança em curvas, o que é ótimo. Porém, um ponto negativo desse carro é o seu porta-malas, conta com apenas 355 litros de capacidade, bem abaixo de vários concorrentes, mas conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos se você precisar aumentar essa capacidade de carga. Pontos positivos, então, principais de pegar um 2008 THP. É o seu motor, que nessa versão, como eu disse, está mais confiável, mais resistente. Já é flex, então você tem a opção de utilizar etanol ou gasolina em qualquer proporção, dependendo aí da promoção que você encontrar, né? É um motor aqui de excelente desempenho e muito bom consumo de combustível, se tratando aí do porte e do peso desse carro, muito bom. Excelente lista de equipamentos, como vimos em detalhes. Carro de boa altura do solo, não raspa com facilidade o meio, a frente ali também, a traseira, então ótimo se você precisar encarar ali uma estrada de terra eventualmente. Carro também de bom acabamento, boa qualidade dos materiais utilizados ali no revestimento interno. E é um SUV compacto de bom custo-benefício frente aos seus concorrentes. Pode ser uma ótima opção de compra. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção, né? O step é de medidas diferentes dos pneus principais. Utiliza 185/60/15. Para quem não gosta, pode ser um problema. Espaço interno para quem vai no banco traseiro não é dos melhores. Adultos um pouco mais altos podem se incomodar um pouco. O porta-malas é pequeno. O espelhamento para celular, apesar de ter, mas ele é via cabo. E esse cabo ele fica pendurado, né? Você tem que plugar ele na central multimídia diretamente e só vai ter um local para você colocar esse celular mais abaixo ali no console central. Então o cabo fica ali pendurado ali na frente do painel, o que não é legal, pode incomodar um pouco também. Manutenção é um pouco mais cara, né? Nessa versão THP. Falei de peças de manutenção preventiva, mas em manutenção corretiva, como eu disse, trabalha com injeção direta de combustível. Então, bicos, injetores, se der problema, são caros. Bomba de combustível, trabalha com duas, né? Uma elétrica de baixa pressão para jogar esse combustível lá para o motor e uma outra de alta pressão para poder pressurizar esse combustível para os injetores disparar direto dentro da câmara de combustão. Então, uma bomba dessa mecânica, por exemplo, se der problema, é cara de trocar. Um motor turbo, né, também tem o risco da turbina dar problema, se der problema também outra peça cara. E por utilizar esse sistema de injeção direta, você também tem que ter uma atenção redobrada com a carbonização nesse motor, porque toda a parte de admissão ali passa apenas ar.
Então, um resíduo ali de combustão que possa voltar ali pela válvula de admissão vai se acumulando ali naquelas galerias de admissão, vai se acumulando nas próprias válvulas e a longo prazo isso também pode gerar problemas e irregularidades no funcionamento desse motor. Então, vale fazer uma limpeza ali a cada 60 mil, 80 mil quilômetros aproximadamente desse sistema de admissão para garantir que isso não ocorra. São detalhes aí desses motores aí com mais tecnologia um pouco. Além disso, é um carro de peças de acabamento naturalmente um pouco mais caras, né? Tanto parte interna quanto parte externa, né? Os faróis ali com DRLs, elementos em LED já são mais caros, lanternas traseiras da mesma forma. Tudo nesse carro é um pouco mais caro com relação a acabamento também. Então, o seguro pode ser mais caro do que aquela média que eu falei lá no início do vídeo, algo para ficar ligado. Por essas outras razões também, é um carro de revenda um pouco mais difícil, tem toda aquela história também da confiabilidade na marca, apesar que a Peugeot melhorou muito a qualidade dos seus produtos aí nos últimos anos. Tem carros de excelente opção de custo-benefício, mas que o mercado ainda não absorveu 100%. Então, tem um potencial de maior desvalorização ao longo prazo comparado com vários de seus concorrentes ainda, o que é uma pena, infelizmente. Mas me diga você, frente a toda essa análise aí do 2008, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato para você que ainda não se decidiu entre um 2008, o outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.